Acabou de ser publicado o edital da Polícia Penal de Goiás. Para ser sincero, um concurso muito bom para quem está estudando aí para carreiras policiais. Eu vou te dizer nesse vídeo aqui informações básicas que você precisa saber caso você tenha interesse de fazer essa prova. Vou falar um pouquinho das matérias da divisão que eles fizeram e também vou te dar a minha opinião no sentido de, se eu estivesse estudando, por exemplo, para a Polícia Federal, Rodoviária Federal ou para alguma Polícia Civil, se eu pararia os estudos e começaria esse estudo agora para a Polícia Penal, e também vou te dar a opinião para você que está começando do zero, se dá para fazer essa prova, se dá para ter alguma chance começando do absoluto zero. Então vamos lá. Informações que você precisa ter a respeito dessa prova. Primeira coisa que você tem que saber é o melhor, a remuneração. Esse concurso, cara, tá pagando muito bem, para ser bem sincero. Você vai ter uma remuneração inicial de R$ 5.971,42. E melhor, cara, esse concurso ele chega a um teto de mais de R$ 14 mil. Você tem que saber que esse concurso ele é para nível superior, tá? Você tem que saber que nesse momento são 1.600 vagas disponibilizadas. Eu achei vaga demais, cara, muito bom mesmo. Só que você tem que saber que tem uma divisão dessas vagas. Essas vagas elas são divididas em 1.280 vagas para homens e 320 vagas para mulheres. Você tem que saber que você precisa de carteira de habilitação B ou superior, logicamente. Limite de idade. Você tem que ter um limite mínimo de 18 anos e limite máximo não tem. Você tem que saber que a banca é a banca IBFC e que as inscrições são do dia 16 de julho até o dia 14 de agosto. E você tem que pagar R$ 150 para taxa de inscrição. As provas serão aplicadas dia 15 de setembro. Você tem que saber que a divisão do edital em relação às matérias vieram de 30 questões para conhecimentos gerais, vou conversar contigo sobre isso agora, e 50 questões de conhecimento específico, tá? Então vem aqui comigo que eu vou falar contigo a respeito dessas matérias. As matérias da Polícia Penal vieram, portanto, dessa forma. Então, 30 questões que serão divididas entre português, realidade de Goiás, que é geográfica, étnica, enfim, raciocínio lógico, ética e informática. Aqui, ó, totalizam 30 questões. De outro lado, as outras 50 questões serão divididas em constitucional, administrativo, penal, processo penal, direitos humanos, legislação, lei de execução penal, lei estadual e legislação extravagante. Portanto, aqui você vai ter mais 50 questões, totalizando 80 questões na prova. E detalhe importante, você vai ter também nessa prova uma redação. E a redação, ela vai ser o tema de lei de execução penal, tá bom? O que eu quero te dizer, primeiramente, a respeito dessa prova? Eu vou te dizer que se eu tivesse, nesse momento, estudando para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, para alguma Polícia Civil, sem dúvida nenhuma, se eu morasse um pouquinho perto, é lógico, se eu tivesse condições de ir fazer a prova, eu faria. Assim como eu fiz Polícia Civil de Santa Catarina, agente, escrivão, Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. Cara, para você que está estudando para carreiras policiais, é muito importante que você faça a prova. Muito importante mesmo. Porque treino é treino, em se tratando de simulado, e algo que não tem nada a ver e vai fazer você evoluir nos estudos é o jogo. Jogo é jogo e treino é treino, tá? Então, falando com você um pouquinho das matérias, eu já te digo se dá para fazer essa prova começando do absoluto zero. Esse bloco aqui, ó, que eu chamo de bloco das básicas, não tá difícil. Português, realidade de Goiás, raciocínio lógico, ética e informática, totalizando 30 questões, dá para ganhar ponto aqui. Dá para ganhar tranquilamente. Essa prova, na minha opinião, ela veio mais decoreba do que propriamente entender matéria. Porque se você tiver alguma dificuldade aqui, muito provavelmente de tudo isso seja em português, raciocínio lógico ou informática, que tem que entender um pouquinho mais para acertar as questões. Agora,
constitucional, administrativo, penal, processo penal, direitos humanos, lei de execução penal, lei estadual e legislação extravagante, dá para acertar e dá para você, mesmo que estiver começando do zero, dá para você ganhar um monte de ponto aqui. É lógico que você precisa fazer uma estratégia diferente, porque você tem menos ponto. Portanto, respondendo a pergunta, eu faria sim, se eu estivesse começando do zero para essa prova, que é uma ótima oportunidade de você ingressar no mundo dos concursos, tá bom? Vou te dar uma dica, mais uma dica referente a esse decoreba que eu tô te falando. Utilize flashcards, cara. Na minha opinião, essa prova é perfeita para você produzir flashcards e ganhar um monte de questão, porque é esse decoreba que eu tô te dizendo. Tá bom? Um abraço, fica com Deus e para você que vai fazer a prova, uma boa prova para você.